Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: Ezequiel, a visão inaugural da glória de Deus. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a inteligível, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie nesta ministração. Amém. Ezequiel profetizou na fase mais angustiante, crítica e trágica de toda a história dos hebreus. Desde o seu exílio em Babilônia, o atalaia de Jeová, movido sempre pelo Espírito Santo, testemunharia a retirada da glória divina da casa do Senhor em Jerusalém e a sua inglória e funesta destruição. Ezequiel capítulo 11, do versículo 23 a 25, capítulo 24 e 21, capítulo 33, versículos 21 e 22, e 2 Pedro, capítulo 1, e versículo 21. Espiritualmente, o profeta haveria de testemunhar, outro sim, a ruína completa da cidade santa, a dissolução do reino de Judá, o opróbrio da casa real de Davi e o exílio do que restava da finíssima flor de seu povo. Antes dessa tragédia, porém, cujo ápice dar-se-ia em 586 a.C., o Deus de Israel, ao santificar o jovem sacerdote Ezequiel de entre os exilados, revelara-lhe a sua palavra, conforme escreve o santo profeta. Estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Ezequiel capítulo 1 e versículo 1. O que parecia subida do inferno resulta, aos olhos de Ezequiel, na descida do céu à terra. Semelhante experiência teria o apóstolo João na longínqua e erma ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1 e versículo 10. Quanto a nós, Igreja do Cordeiro, estamos no período mais escuro da história. Mas, apesar das trevas que nos cercam, perseveremos em contemplar a luz do Senhor, mais brilhante que 1000 sóis. Já estamos prestes a ouvir o soar da última trombeta. Das alturas celestes anunciará o arrebatamento dos santos. Em breve, contemplaremos uma glória superior àquela testemunhada pelo santo profeta. A presença de Jesus Cristo, nosso amado, ressurreto, assunto e soberano Senhor. Edifiquemo-nos, pois, nas revelações que o Altíssimo confiou a Ezequiel. Ezequiel contempla a glória de Deus. De conformidade com o texto sagrado, Ezequiel foi levado à Babilônia em 597 a.C., juntamente com outros 10.000 cativos, entre os quais o rei Joaquim. Na terra de Judá, ficaria apenas a gente pobre e desvalida. Segundo Reis, capítulo 24, versículos 14 e 15. Naquela ocasião, o profeta tinha 25 anos de idade.
Embora exercitado pelos homens em Jerusalém para o ministério sacerdotal, foi ele surpreendido por Deus em Babilônia, que o intima a ser-lhe profeta junto à casa de Israel no exílio. Antes de seu chamamento formal, todavia, o Senhor lhe mostra o resplendor de sua presença. Em sua visão inicial da glória divina, Ezequiel já tinha 30 anos de idade. Nessa ocasião, o rei Joaquim, o penúltimo monarca de Judá, jazia em seu 5º ano de cativeiro. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 e 2. Apesar da extinção da realeza davídica, em termos políticos e seculares, Jeová, o Rei do Universo, mantinha todas as coisas sob absoluto controle. Por isto, manifesta ao seu profeta, no coração de Babilônia, a sua excelsa, altíssima, inigualável e indescritível glória. A alma de Israel sobreviveria. Eis o que o profeta Ezequiel contempla desde o seu exílio junto ao rio Quebar. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Ezequiel capítulo 1, e versículo 4. Naquele momento, Deus infunde uma fortíssima convicção em seu mensageiro. Tudo quanto estava para acontecer a Judá e às demais nações provinha do Senhor. Porquanto do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmo 24 e versículo 1. Que inefável conforto para estas horas tão derradeiras. Já estamos a viver a última etapa da peregrinação da Igreja de Cristo rumo a Jerusalém Celeste. Os dias são difíceis, trabalhosos, estressantes e insuportáveis. Não fosse o consolo do Espírito Santo, jamais viríamos a alcançar o término desta jornada. Mas, tentados a desistir, vem o divino preceptor e enche-nos de ânimo, coragem e renovada esperança. Querido irmão, não retroceda. Avance sempre. Em breve veremos Jesus Cristo, nosso divino e fidelíssimo Senhor. Em seguida, o profeta vê os 4 querubins, que no encerramento do cânon sagrado apareceriam também ao último apóstolo. Ezequiel capítulo 1, do versículo 5 ao 14, e Apocalipse capítulo 5 e versículo 6. Esses entes celestes têm como função zelar pela santidade divina. Gênesis capítulo 3 e versículo 24. Se atentarmos à descrição de Ezequiel, concluiremos que, ao representar a criação divina, tem eles como ofício igualmente a sustentação da glória do Criador. Ezequiel capítulo 1 e versículo 22. À semelhança desses santos anjos, cabe-nos proclamar a divina glória através de nosso testemunho, de nossas boas obras, frutos da santíssima fé, de nosso porte como discípulos de Cristo e, acima de tudo, de nosso firme e inadiável compromisso em levar o Santo Evangelho até os confins da terra sem impedimento algum. Nessa visão,
o Senhor deixa bem patente ao profeta Ezequiel e aos seus leitores imediatos e remotos que a sua santidade havia sido ofendida sobremaneira pelos filhos de Israel. Por este motivo, ali estavam os querubins para executar pesados juízos sobre o seu povo. Não estamos nós também a ofender a glória, a santidade e a soberania do Imaculado Cordeiro? O momento é de juízo sobre os que pisam o sangue do Filho de Deus. Hebreus capítulo 10, do versículo 26 ao 31. Na visão inaugural da glória de Deus, o profeta Ezequiel contempla os céus baixarem à terra. Ao remanescente fiel, os que não se curvaram à idolatria, a visão representa conforto e segurança. Mas, aos apóstatas, significa castigo, ruína, destruição e morte eterna, pois não passam de uma casa rebelde, contumaz e mundana. Ezequiel capítulo 2 e versículo 5. Naquela instância, Israel tornara-se pior do que os gentios. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não são poucos os crentes que, ao tomarem a forma do mundo, conformaram-se à mentira, aos mais abjetos e grosseiros vícios, à prostituição e à apostasia aberta e consciente contra o Deus Altíssimo. No entanto, ainda podemos arrepender-nos de nossos pecados. Voltemos, pois, ao Deus Santo e Justo. Se não o fizermos, pereceremos. Não desprezemos a glória divina. O que é a glória de Deus? Ao mostrar-lhe a sua glória, o Senhor deixa bem patente ao seu profeta que as apostasias de Israel jamais ofuscarão a sua presença. Logo, a glória do excelso Deus não é um mero espetáculo, mas um chamado à obediência, à pureza e à santificação. Josué capítulo 3 e versículo 5. Como definiremos a glória de Deus? Transcendente e sobrenatural, ela não pode ser facilmente definida. Todavia, como requer-se aqui uma definição, é-nos facultado dizer que a glória divina é a presença do Senhor manifestada entre o seu povo. Israel, no Antigo Testamento, e a Igreja no Testamento Novo. Sempre multiforme, raramente mostra-se perceptível. Cabe-nos, pois, orientados pelo Espírito Santo, percebê-la e humildemente acolhê-la em nosso amor a Deus. A primeira manifestação da glória divina na história sagrada deu-se na criação dos céus e da terra. Enquanto o Senhor executava sua obra, os anjos rejubilavam-se. Jó capítulo 38, do versículo 1 ao 7. Em Gênesis, observa-se que a criação não era acompanhada apenas pela glória divina, mas também por normas igualmente divinas a serem obedecidas pelos filhos de Adão. Gênesis capítulo 1, versículos 4, 7, 11, 17, 18 e 28. É o que reafirma o salmista. Salmo 19, do versículo 1 ao 8. A glória de Israel não provinha de si, mas da lei que Deus lhe confiara através do ministério dos anjos. Atos capítulo 7 e versículo 53.
a outorga das ordenanças divinas aos israelitas fora acompanhada por tremendas manifestações da glória de Jeová, para que eles as guardassem rigorosa e incondicionalmente. Êxodo capítulo 19, do versículo 7 ao 25. Ora, se a lei de Moisés, embora passageira, exigia tal reverência, o que diremos da nova aliança? Eterna e perfeitíssima, concedida a nós, pecadores por natureza, mediante o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Não hajamos, pois, como os contemporâneos de Ezequiel, conquanto repreendidos, espezinharam a glória divina até que vieram a perdê-la. Ezequiel capítulo 10 e versículo 18. Quando o rei Salomão inaugurou o santo templo, a glória do Senhor manifestou-se de tal forma entre as tribos hebreias, congregadas em Jerusalém, que os sacerdotes não podiam sequer entrar na casa de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao 4. Aquela gloriosa presença, contudo, não era um espetáculo para encantar Israel, mas para levá-lo à obediência e uma vida irrepreensível e santa. Foi o que Deus declarou ao rei. Segundo Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao 22. Mas ao longo dos séculos, foram os israelitas caindo e degenerando-se em repetidas apostasias, até que o Senhor, em 586 a.C., retirou daquele recinto a sua glória. Em seguida, vieram os babilônios e destruíram o lugar mais admirável dos judeus. Nem a arca sagrada escapou daquela formidável e jamais vista destruição. Como estamos agindo como povo de Deus e Igreja de Jesus Cristo? Se não tomarmos cuidado e se não atentarmos ao que o Espírito Santo nos diz, em breve o Senhor nos tomará o castiçal, e com o castiçal a sua glória que nos torna distintos do mundo. Acompanhemos, pois, a história do profeta Ezequiel, pois as suas palavras jamais deixaram de ser atuais e também aplicáveis à nossa condição bíblica, espiritual e ética. Ezequiel fala à Igreja de Cristo. Não obstante haver profetizado há mais de 26 séculos, Ezequiel continua a ser uma voz bem clara e bem audível aos que temem a Deus. Romanos capítulo 15 e versículo 4. Além dos santos profetas, Deus nos fala hoje diretamente por seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Ademais, faz-nos ouvir a voz do Espírito Santo constantemente, a fim de advertir-nos quanto à apostasia final. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao 19. Não sejamos, pois, como a casa rebelde de Israel. Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Os contemporâneos de Ezequiel não souberam como conservar o seu chamamento. Ezequiel capítulo 3 e versículo 7. O que faremos nós? Não desprezemos a tão grande salvação que nos concedeu o Senhor Jesus no Calvário. Se o fizermos, não escaparemos ao castigo eterno. Hebreus capítulo 2 e versículo 3. Vigiemos, oremos e em santa prontidão aguardemos o estrugir da última trombeta. A glória da Igreja é maior do que a glória de Israel.
conquistada no madeiro, é sublime e eterna. Hebreus capítulo 2, versículos 9 e 10. Portanto, jamais deixemos de gloriar-nos na cruz do Senhor Jesus Cristo, como fazia o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 6 e versículo 14. Não há glória tão sublime como a do Calvário. Revelação de amor. Apelo final. O Deus de Ezequiel não mudou. Continua a exigir santidade, obediência e pureza de seu povo. Guardemos, pois, o que Jesus, nosso amado Senhor, nos confiou: a certeza de vida eterna, a justificação pela fé, a adoção de filhos, a santificação contínua, maravilhoso processo através da Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Confiou-nos ele ainda o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, ministeriais e de serviço, e a convicção de que, em breve, seremos por ele arrebatados. A glorificação eterna dos santos. Que a experiência de Ezequiel inste-nos a estar cada vez mais próximos de Jesus Cristo, nosso tão aguardado e amantíssimo Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, começamos hoje, Senhor, este estudo do profeta Ezequiel, o teu santo atalaia. Senhor, ajuda-nos a continuar este estudo. Dá-nos da tua iluminação, força, discernimento e audácia para falarmos apenas o que convém à sã doutrina a partir deste santo profeta. E que nas próximas postagens possamos todos, à semelhança deste profeta, louvar e bendizer a tua glória. Senhor, ajuda-nos a preservar a tua glória em nossa vida, em nosso testemunho, em nosso serviço cristão, em nossa igreja, porque em breve virá buscar-nos. A trombeta está prestes a estrugir. E a semelhança de Ezequiel dizemos: bendita seja a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu amado e eterno Filho, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.